paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje estaremos estudando acerca do apóstolo Paulo no poder do Espírito, lição de número 6. Na aula passada analisamos acerca do centro da mensagem do apóstolo Paulo, que era Jesus Cristo e este crucificado. E na lição de hoje estaremos vendo como o apóstolo Paulo pregava a mensagem do Evangelho. Eu gostaria de chamar a sua atenção na verdade prática, mas antes disso, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. A nossa verdade prática nos diz assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. É impossível eu e você sermos bem-sucedidos no nosso chamado para o reino de Deus sem o mover do Espírito Santo em nossas vidas. É impossível uma pessoa que não é conduzida pelo Espírito Santo ser bem-sucedida. E aqui está o segredo da vida ou do chamado bem-sucedido do apóstolo Paulo. É porque ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele era guiado, conduzido, ou como está na verdade prática, movido pelo poder do Espírito Santo. E é isso que eu quero estar analisando com vocês à luz do primeiro ponto. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Primeiro subponto do primeiro ponto. Paulo movido pelo poder do Espírito. Irmãos, perceba bem que Paulo, o segredo do ministério bem-sucedido dele foi justamente esse, de ser movido pelo poder do Espírito Santo. Paulo ele era guiado pelo Espírito Santo. Paulo ele era conduzido, controlado pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E ser guiado, ser controlado, significa ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa for, mais controlada, mais conduzida, mais guiada por ele será. E este foi o segredo do ministério do apóstolo Paulo ser bem-sucedido. Mas eu estarei aprofundando isso um pouco melhor no segundo ponto, ou segundo subtópico. Mas é interessante dizer ainda que, mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele passou por um período de preparação. Os irmãos se lembram que quando ele se converteu, Deus envia Ananias a ele depois de 3 dias deste estar orando e jejuando. Ananias impõe as mãos sobre ele e Paulo é cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, note que depois que Paulo se alimenta e está confortado, ele logo vai anunciar o Evangelho. Isso você pode ver no versículo 20 do capítulo 9 de Atos. Ele começa a afirmar lá em Damasco que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E as pessoas ficam atônitas falando, mas este não é o que veio para prender estes que invocam este nome? Mas é muito interessante que Paulo, naquele momento de início na sua fé, ele só tinha argumentos para afirmar que Jesus era o Filho de Deus. Paulo, naquele momento, ainda não podia provar que Jesus era o Filho de Deus. Então, é necessário um momento de preparação. E aí é que entra o nosso segundo subtópico do primeiro tópico, o caminho da pregação. Aqui vai falar sobre os 3 anos que Paulo passou na Arábia, no deserto, num seminário intensivo com Cristo, revendo as Escrituras. E os irmãos bem se lembram que na aula 4, este momento da ida de Paulo ao deserto se encontra em Atos. É que Lucas não deixa isso claro, mas do versículo de número 20, do versículo de número 21, do capítulo 9 de Atos, para o versículo 22, há um espaço, há uma lacuna de 3 anos ali. E foi justamente esses 3 anos que o apóstolo Paulo estava se preparando, estudando com o mestre dos mestres, recebendo do próprio Senhor Jesus Cristo por revelação. E é interessante que depois desses 3 anos que o apóstolo Paulo volta a Damasco, você pode confirmar essa informação em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele volta a Damasco, e aí é que entra o versículo 22 do capítulo 9. Paulo agora ele não só afirmava que Jesus era o Filho de Deus, mas ele provava nas Escrituras que Jesus era o Filho de Deus. Então perceba que ser cheio do Espírito Santo não nos tira a responsabilidade de nos preparar, de sentarmos para aprender. Não tira a nossa responsabilidade de estarmos ali buscando. E é interessante que isso envolve oração. Você tem que ser uma pessoa de oração, você tem que ter uma vida de oração.
Não tem como ter um ministério da palavra bem-sucedido ou evangelizar ou ser bem-sucedido no seu chamado sem a oração. Você precisa ser um crente que ora, um crente que se deleita nessa comunhão com Deus. Mas percebam algo que podemos aplicar aqui. Paulo, ele precisou de uma preparação. Eu e você também precisamos desta preparação. Só pode se levantar para ensinar aquele que senta para aprender. E Paulo sentou para aprender com o mestre dos mestres. Você, de repente, assim como eu, pode não ser uma pessoa de uma classe muito alta, que pessoas deem muita atenção para lhes ensinar. Mas saiba de uma coisa, a pessoa mais interessada em nos ensinar a palavra é o Espírito Santo. Não tenha dúvida que quando você orar, você se debruçar nas Escrituras para examiná-la e em oração também, não tenha dúvida que o Espírito Santo é o mais interessado em iluminar a sua consciência, o seu entendimento para compreender as sagradas Escrituras. O Espírito Santo é o mais interessado. Não estou dizendo que você não deva sentar para aprender com professores, com pessoas mais maduras na fé. Você deve sim. Mas saiba que o Espírito Santo é o mais interessado em se revelar, em revelar Cristo para você, em te ensinar a palavra de Deus. Pois bem, gostaria de convidá-lo agora a ver o segundo ponto, já que vimos aqui no primeiro ponto que Paulo teve uma preparação e que o segredo do seu ministério ser bem-sucedido é porque Paulo era conduzido, guiado, cheio do Espírito Santo, e ele viveu essa vida buscando ser cheio continuamente e sempre mais conduzido, e de uma vida de oração, comunhão com a terceira pessoa da Trindade. Agora eu convido a vocês a ver o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito, no segundo ponto. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Aqui Paulo ele encontra discípulos de João, 12 ao todo. Discípulos que não tinham conhecimento do Espírito Santo. Esses discípulos eles só tinham ouvido a mensagem de João Batista, que João Batista pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E João falava que após ele viria um que era mais poderoso do que ele. Ou seja, o batismo de João para arrependimento estava preparando para que Jesus viesse, para que todos crescem nele. Então Paulo aqui passa a explicar para eles. Eles tinham um entendimento incompleto acerca do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui passa a ensinar que Jesus Cristo já tinha se entregado na cruz do Calvário por toda a humanidade, que a obra que ele efetuou por nós é as boas novas que nos possibilita se achegar a Deus. Devemos crer em Cristo e o que ele fez em nosso nome. E Paulo aqui passa a eles, ensinando a eles que Jesus envia a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Se os irmãos bem olharem em João, capítulo 7, versículo 38 e 39, Jesus fala que rios de água viva correriam no ventre daquele que cresce nele. E no versículo 39, lá fala que Jesus falava do Espírito Santo que haveria de vir sobre todo aquele que nele cresce. Porque o Espírito Santo naquele momento ainda não havia sido dado, porque primeiro era necessário que Jesus fosse para que ele viesse. Então Paulo explica isso. Então logo depois Paulo os batiza em nome de Jesus e fala que fazendo imposição de mão, vem sobre eles o Espírito Santo. Agora, algo que eu chamo a sua atenção, a pergunta do apóstolo Paulo: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? No versículo de número 2. Isso daqui nos traz dois ensinos. Primeiro, no entendimento de Paulo, o normal é a pessoa que crê em Jesus já recebeu o Espírito Santo como morada, pelo que o apóstolo Paulo diz. Mas por que os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles? Para que entendamos isso melhor, lembre-se que Atos está narrando a história da igreja no momento em que a igreja é fundada, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Atos vai narrar a transição do judaísmo para o cristianismo, no momento em que nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo, no dia de Pentecostes. Então a igreja está num momento de transição. Mas uma vez que a igreja está fundada, passou este momento de transição, o normal é que
todo aquele que crê em Jesus já recebe o Espírito Santo como morada, tá? Eu vou me aprofundar nisso com os irmãos no segundo subtópico, mas perceba, o que podemos aprender acerca dessa pergunta do apóstolo Paulo? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Primeiro, não precisamos pedir para receber o Espírito Santo como morada. Por quê? Porque no entendimento de Paulo, nós já o recebemos quando cremos. Isso é tão verdade que nenhuma das cartas do apóstolo Paulo, nenhuma das cartas do apóstolo Pedro, nenhuma das cartas do apóstolo João, nem o escritor aos Hebreus, nem Judas, nem Tiago, nem Apocalipse, no Novo Testamento você não vai ver uma ordenança dizendo busquem para que o Espírito Santo venha morar em você, busquem receber o Espírito Santo. Não. Justamente por isso, porque todo aquele que crê recebe o Espírito Santo de Deus. Vocês notem aí que no segundo subtópico fala assim, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Olha, é impossível hoje uma pessoa que não crê ter o Espírito Santo habitando nele. É impossível. Mas também é impossível uma pessoa que verdadeiramente creu em Jesus não ter o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo passa a habitar em nós a partir do momento em que cremos no Evangelho da vossa salvação. Depois que cremos no Evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus, depois de ter nele também crido, nós somos selados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Você pode verificar isso em Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Depois que nós cremos em Jesus Cristo, no Evangelho da salvação, o Espírito Santo é selado em nós. O Espírito Santo passa a habitar em nós. O apóstolo Paulo fala que somos morada do Espírito Santo. Então perceba o motivo de por que não há nenhuma ordenança para buscarmos, recebermos o Espírito Santo como morada. Tá? Mas aqui foi um caso em particular, e não só houve esse caso, mas houve outros também, tá? Porque a igreja estava em um momento de transição. Mas hoje, o normal é uma pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo como Salvador tem a terceira pessoa da Trindade, o grande eu sou, o Espírito Santo habitando nele. Então, você é um servo do Senhor Jesus Cristo, você tem tido esse privilégio de ter o Espírito Santo fazendo morada em você. E aqui eu faço uma outra aplicação antes de ir para o ponto 3. Na Bíblia, você também não vê uma outra ordenança. E isso no meio pentecostal é algo de suma importância. Mas para mim dar ênfase a uma coisa, a algo que eu quero dizer, eu preciso antes falar isso para você. No Novo Testamento, você não vê uma ordenança nas cartas de Paulo, nem nas cartas dos demais apóstolos, falando, busquem o batismo com o Espírito Santo. Não. Eu não quero entrar neste tema, mas eu preciso dizer isso. Você não acha uma ordenança falando isso, mas você acha esta ordenança para frisar o quão importante é isso. No capítulo 5, versículo 18 de Efésios, o apóstolo Paulo diz, deixem-se encher do Espírito Santo. Isto está no imperativo, deixem-se. Nós precisamos almejar ser cheios do Espírito Santo. Isto é uma ordenança para todo crente. É impossível um crente não ter o Espírito Santo habitando nele, o verdadeiro crente. Mas é possível que este crente não seja cheio do Espírito Santo. Nem todo cristão é cheio do Espírito Santo, embora tenha o Espírito Santo habitando nele. E nós precisamos almejar isso, precisamos desejar isso. Você não vê uma ordenança para que busquemos o batismo com o Espírito Santo, mas você vê uma ordenança na Bíblia, Efésios 5,18, para que vocês se deixem, para que nos deixemos ser cheios do Espírito Santo. E isso é muito simples. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo não será bem-sucedida na pregação do Evangelho, não terá como testemunhar a sua fé em Cristo de forma eficaz, porque o Espírito Santo dá poder, concede força para as pessoas que são conduzidas por Ele, que são guiadas por Ele. Não podemos depender da nossa própria força para anunciar um Evangelho, mas da força do Espírito Santo, porque a força do Espírito Santo é ilimitada, o poder do Espírito Santo é ilimitado. O nosso poder é fraco. No nosso poder nós não conseguiremos anunciar de forma eficaz o Evangelho. Mas só pelo poder do Espírito podemos testemunhar de forma eficaz
sobre Jesus Cristo. Porque é só pelo poder do Espírito Santo que pessoas são convencidas de que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único caminho. Pois bem, agora, permita-me falar agora do ponto 3, já partindo já para o próximo do encerramento, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Primeiro, a fonte de Paulo para os ensinar foi a própria palavra. Na palavra, nas Escrituras, e lembrando que aqui só tinha até o Antigo Testamento, né, de Gênesis a Malaquias. Nesse momento só havia o Antigo Testamento. Paulo mostra à luz das Escrituras o Espírito Santo para os Efésios. Mas também não só à luz das Escrituras, né? Mas as Escrituras é o principal, tá, irmãos? Olha, eu e você só devemos ter ouvidos no que a Bíblia diz. Aonde a Bíblia não diz, nós não devemos ter ouvidos. Então, Paulo prova à luz das Escrituras acerca do Espírito Santo. Mas um outro ponto que o escritor bem coloca aqui é o Pentecostes. Por que o Pentecostes? Porque o Pentecostes? Porque ele é o cumprimento de uma profecia das Escrituras. Em Joel 2,28, está falando justamente do Pentecostes. É o cumprimento da promessa de Deus, onde Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, tá? Mas eu queria frisar mais algo aqui com os irmãos. Está no finalzinho desse segundo subtópico. Se no Antigo Testamento mostrava o Espírito de forma subjetiva, o Novo Testamento em especial, ou Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. O escritor aqui está dizendo o seguinte, que no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava, mas de uma forma não tão clara como se mostra do dia de Pentecostes para cá. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Não devemos ter na nossa mente que o Espírito Santo só passou a atuar do dia de Pentecostes para cá. Não, tire isso da sua cabeça. O Espírito Santo sempre atuou. A única diferença da antiga dispensação para a nova dispensação é a intensidade que ele é derramado. Mas a obra do Espírito Santo, a qualidade do Espírito Santo, a atividade dele continua a mesma qualidade que ele sempre teve. Podemos ver isso à luz de Atos 2, 17 e 18, quando o apóstolo Pedro explica que a promessa de Joel 2,28, que haveria de acontecer que naquele dia Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E não só algumas pessoas, na antiga dispensação era só algumas pessoas que o Espírito Santo vinha, capacitava de forma sobrenatural. Então, exemplo, reis, sacerdotes, profetas e juízes. Não eram todos que tinham este privilégio do Espírito Santo atuar na vida deles, vindo e os capacitando de forma sobrenatural, tá? Mas só que do dia de Pentecostes para cá, agora ele é derramado de uma forma mais intensa, agora é sobre toda a carne. Não é sobre só alguns grupos de pessoas, mas agora pode ser derramado sobre toda a carne, todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então o que muda da antiga dispensação para a dispensação da graça é a intensidade que agora ele é derramado sobre as pessoas, é a abrangência. A qualidade da obra do Espírito Santo, ela é a mesma no Novo Testamento, na nova dispensação, assim como era a qualidade na antiga dispensação. O Espírito Santo sempre atuou de forma excelente nas duas dispensações. Mas o que muda é a abrangência, que agora com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, agora não é só mais em alguns, mas é em todo aquele que crê em Jesus Cristo. Outra coisa que muda na atuação do Espírito Santo é que na antiga aliança, ele vinha, capacitava as pessoas, por exemplo, de Davi. O Espírito Santo vinha, habitava naquele momento nele, o capacitava e depois que fazia a obra, o Espírito Santo voltava para o céu. Na nova dispensação, não. Uma vez que cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e faz morada, tá? Isso também muda da antiga dispensação. Na antiga dispensação, o Espírito Santo não faz morada em ninguém. Ele atuava e depois que o propósito era cumprido, ele se recolhia novamente. Hoje, na nova dispensação, não. O Espírito Santo vem e faz morada em todo aquele que crê em Cristo Jesus. E capacita poderosamente todo aquele que é cheio, que é conduzido e guiado por ele. Pois bem,
Eu queria agora partir para a conclusão e citar na conclusão o objetivo geral da nossa lição. O objetivo geral nos diz assim: conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Irmãos, como temos visto aqui, Paulo ele viveu na plenitude do Espírito, tá? Paulo ele foi uma pessoa cheia do Espírito Santo e no passar dos dias ele se enchia cada vez mais, buscando ser cada vez mais conduzido, controlado pelo Espírito Santo, tá? E da mesma forma que o apóstolo Paulo fez, eu e você precisamos fazer, porque é uma ordenança. Não fazer isso é pecado, está no imperativo. Devemos nos deixar ser cheios do Espírito Santo. Se eu e você não formos conduzidos pelo Espírito Santo, nossa pregação não será eficaz, tá? Eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Hernandes Dias dá, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que tentar fazer a obra sem o poder do Espírito Santo é a mesma coisa de tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. Não tem como cortar a árvore com o cabo do machado. E aí ele conclui: em vão é os nossos esforços sem o poder do Espírito Santo. E isso de fato é verdade, irmãos. Capítulo 1 de Atos, versículo 8, Jesus falou que nós receberíamos poder do Espírito Santo que haveria de vir. E só aí que podemos ser testemunhas de Cristo. Eu e você só podemos ser uma testemunha autêntica do Senhor Jesus Cristo. Pregar de forma autêntica o Evangelho do Rei pelo poder, pela força do Espírito Santo. E para isso eu e você precisamos nos deixar ser controlados por Ele. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa ter uma boa aula. A paz do Senhor.